أشهد أن لا أشهد أن أشهد أن محمدا رسول الله. Senhor, nesse momento, ó Pai, nós entramos, ó Pai, na sua presença, Deus. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando, ó Pai, a cada país, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, a cada um daqueles, ó Pai, que se converteram ao Senhor, ao seu evangelho, ó Pai, e estão, Senhor, nestes países, Senhor, sofrendo, ó Pai, perseguições, ó Deus. Senhor, eu te pedimos, ó Pai, que o Senhor possa estar visitando também aqueles que não conhecem a Ti, Senhor, e que eles possam, ó Pai, sentir, ó Pai, a sua presença, o seu amor, ó Pai, e se render ao Senhor, ó Pai, a sua graça, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, é o único Deus, o Senhor é digno, ó Pai, de louvor e adoração, ó Pai, e que eles possam ver, Senhor, através, Senhor, de muitos ali, Senhor, o seu amor, ó Pai, que eles possam entender, ó Pai, que só o Senhor é o único Deus, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, guarda, Senhor, aquelas vidas ali, Senhor, que já conhecem a Ti, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visita, ó Pai, aqueles amigos que eu tenho, Senhor, ali, Senhor, em Omã, ó Pai, na Arábia Saudita, ó Pai, que eles possam se render ao Senhor, ó Pai, e render graças e adoração somente a Ti, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, se revela, ó Pai, aqueles muçulmanos, ó Deus, e que eles possam se render ao Senhor, ó Deus, digno de honra e de glória, somente é o Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai, te louvamos, Deus. Bom, nesses países muçulmanos, muitos quando se convertem, eles não podem falar que se converteram, eles não podem mudar as vestes, não podem sair por aí pregando o evangelho, não podem deixar de ir para a mesquita e também orar junto com os muçulmanos. Lá eles, quando se convertem, eles chegam à mesquita, eles fazem todo esse ato que eu fiz, mas em adoração ao Senhor. Eles louvam ao Senhor. Porque muitos, quando se convertem, eles têm perseguição da família, a própria família persegue eles, é expulso da família, eles podem morrer. Existem dois tipos nesses países muçulmanos que sofrem a perseguição. É aqueles que já são evangélicos, já vem a família toda, já é evangélica, eles sofrem também essa perseguição, e aqueles também que se convertem depois. Tem um ex-muçulmano da Somália que ele disse assim, que qualquer um que seja suspeito de ser cristão, ele corre o risco de ser torturado e de morrer. Eles oram junto com muçulmanos secretamente, dia e noite, em adoração ao Senhor. Com todo esse cuidado, muitos amigos já morreram e eles oram com medo, mas continuam orando ao Senhor. Pode soltar o vídeo aí. A Síria, localizada no Oriente Médio, tem sido assolada pela guerra civil e extremismo islâmico. Nos últimos 4 anos, milhares de cristãos perderam sua vida
propriedades e entes queridos. Por causa da perseguição extrema, eles são obrigados a fugir e deixar tudo para trás. Em meio a tanta destruição, desesperança e morte, o pastor Edward escolheu permanecer no país. A Síria, localizada no Oriente Médio, tem sido assolada pela guerra civil e o extremismo islâmico. Nos últimos 4 anos, milhares de cristãos perderam sua vida, propriedades e entes queridos. Por causa da perseguição extrema, eles são obrigados a fugir e deixar tudo para trás. Em meio a tanta destruição, desesperança e morte, o pastor Edward escolheu permanecer no país e fortalecer a igreja síria. A nossa vida mudou completamente após a guerra civil. Nada mais é como antes. Dormimos e acordamos quase todos os dias com sons de explosão. Humanamente falando, corremos grande perigo. Mas cremos que somos chamados por Deus para servir aos cristãos no país. Esta é uma oportunidade da igreja espalhar as sementes do amor, do perdão e dos valores celestiais. Ninguém pode prever o futuro da Síria. Não temos como saber o que de fato está acontecendo, mas somos gratos porque temos a promessa de Deus, de que Ele cuida do seu povo. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com seu propósito. Confiamos nisso. Não importa o que aconteça no futuro, confiamos e sabemos que essa promessa é verdadeira. Ele é soberano e tem a última palavra. Não importa o que aconteça, seu nome será glorificado e conhecido em todo o nosso país. Qualquer que seja o resultado, a segurança e o futuro da igreja nunca estarão nas mãos de políticos ou extremistas, mas sim nas mãos do Deus Todo-Poderoso. É chegada a hora de nos unirmos em oração pela igreja da Síria. É preciso fortalecer e encorajar nossos irmãos que são perseguidos por causa da sua fé em Jesus. No dia 31 de maio, participe com sua igreja do Domingo da Igreja Perseguida e não perca a oportunidade de fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. DIP, juntos, servindo cristãos perseguidos no mundo muçulmano. Amém. Hoje é o DIP, é o Domingo da Igreja Perseguida. São mais de 6.000 igrejas no Brasil que estão fazendo esse evento nesse domingo, orando pelos irmãos perseguidos. Esse evento é de portas abertas há mais de 27 anos e tem como objetivo conscientizar e mobilizar a igreja brasileira a orar e agir em favor da igreja perseguida. O tema desse ano, servindo os cristãos perseguidos no mundo muçulmano. Você, irmão, terá o privilégio hoje de orar, de usufruir dessa liberdade que nós temos aqui no Brasil, de podermos falar, de podermos orar, de podermos cantar, de podermos pregar, né, de estarmos aqui nessa manhã, podendo louvar ao Senhor.
Porque tem muitos irmãos que não têm esse privilégio. Hoje são mais de 100 milhões de irmãos que não podem louvar ao Senhor. E nós temos essa liberdade. Então, eu convido a você para usufruir dessa liberdade, para orarmos hoje com muito fervor, muito. Como diz esse versículo aqui em Provérbios 31:8. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. São muitos irmãos que estão precisando das nossas orações hoje, amados. Tem uma frase do irmão André que eu gosto muito, que diz assim: nossas orações podem ir aonde não podemos. Embora muitas coisas possam parecer impossíveis no ponto de vista humano, no reino de oração não existe impossibilidades. Amém? A paz, igreja. São cerca de 61 países que sofrem perseguição, onde o evangelho é proibido. Existe uma lista dos 50 a mais no site do Portas Abertas, e a gente vai orar hoje pelos 10 mais. Aqui estão as bandeiras, na ordem de perseguição. Então, em primeiro lugar está a Coreia do Norte, depois vem a Somália, Iraque, Síria, Afeganistão, Sudão, Irã, Paquistão, Eritreia e Nigéria. Na Coreia do Norte há um diferencial, porque lá não é o islamismo que predomina. Quem dita as regras é o governante de lá, né, o Kim Jong-un. Ele se considera Deus, então as pessoas têm que idolatrá-lo. Lá, um cristão declarado, ele pode ser preso, ele vai para campos de concentração de trabalho escravo, de trabalho forçado. Existem hoje cerca de 40 mil a 50 mil cristãos trabalhando 18 horas por dia para ganhar 100 gramas de comida, né? Então, muitos morrem. Ainda assim, lá existem cerca de 400 mil cristãos. Esse é um número maior do que a gente tem de missionário no Brasil. O que os outros países têm em comum em relação ao islamismo, como o Raul falou aqui, a Rosinha falou, eles sofrem a perseguição da família. Um muçulmano que se converte ao cristianismo, ele comete um crime de apostasia. Então, ele desonra a família dele por causa disso, e uma forma da família ganhar essa honra novamente é matar o parente que se converteu em praça pública. Né? Eles sofrem perseguição da sociedade, sofrem perseguições dos líderes religiosos e também do governo. E, como a Rosinha falou, a gente tem que aproveitar a nossa liberdade, primeiro para ajudá-los em oração, porque isso sustenta eles todos os dias. E também aproveitar a liberdade que nós temos aqui de falar de Jesus. Vamos levantar um clamor por esses países, amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós nos colocamos novamente na Tua presença, Senhor, apresentamos, Senhor, cada um desses países, Pai. Aqui, Senhor, nessas bandeiras estão representados 10 mais, Senhor, no ranking da perseguição, Senhor, mas nós colocamos todos os países, meu Deus, aonde, Senhor, o Teu nome não pode ser proclamado, mas ainda assim, o Senhor tem levantado, Senhor, pessoas, Pai, homens e mulheres, Senhor, que se converteram verdadeiramente, que conheceram a Ti, Jesus Cristo, que o Senhor possa, meu Deus, mantê-los, Senhor, fiéis a Ti, Senhor, sustenta cada um deles, Senhor, seja, Senhor, eles sendo secretos, Pai, e continuando andando em liberdade dentro do país, e, Senhor, aqueles que estão presos, Pai, oh, meu Deus, em prisões subterrâneas, Senhor, dentro daqueles containers, Senhor, dentro daquele, Senhor, campo de concentração, Pai, em nome de Jesus, que eles possam sentir a Tua presença, Senhor, e ter, Senhor, a fé deles renovada, Pai, que o Teu nome, Senhor, seja proclamado, Senhor, nos 4 cantos da terra, Senhor, independente, Senhor, daquilo que nós venhamos sofrer por causa disso, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, alcança, Senhor, os muçulmanos, Pai, alcança, Senhor, esses extremistas, Senhor, em nome de Jesus, Pai, o Senhor pode mudar, Senhor, o coração de Paulo, Senhor, lá em Atos, Pai, nós cremos que o Senhor pode alcançar, Senhor, cada um, Senhor, do Estado Islâmico, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visita, Senhor, cada uma dessas pessoas, eu te peço, Pai, e, Senhor, nos traz, Senhor, a consciência, Pai, diária, meu Deus, de que somos um corpo só, meu Deus, e se meu irmão, Senhor, do outro lado do mundo sofre, Senhor, eu também sofro aqui, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, amém. Deus abençoe.
Irmãos, pode sentar, por favor. Então, eu gostaria que vocês continuassem orando, não é só hoje, diariamente. Vocês podem entrar no site da Portas Abertas e tem todo dia um motivo de oração para um povo, para uma nação, por um irmão nosso, tá bom? Que vocês possam orar. Eu queria chamar a irmã Alzenira. Amém? A irmã Alzenira vai trazer a palavra nesta manhã para nós. Você que chegou, você recebeu uma ficha, não foi isso? Uma ficha de Portas Abertas. Quem não recebeu, depois pode levantar a mão, nós vamos passar para você preencher, porque faz parte dessa programação, para passarmos para Portas Abertas e saber que vocês também ouviram e vão continuar orando pelos nossos irmãos perseguidos. Amém, queridos? Alguém está precisando da fichinha para preencher? Mônica, você pode passar então, Mônica, por favor, querida? Quem quer a fichinha para preencher, levanta a mão, por favor. E no final do culto, pode entregar aos diáconos as fichas, tá bom, queridos? Deus abençoe. Querida irmã Zonira. Vamos orar pela irmã Alzenira, né? Pai de amor, Pai querido, nós te adoramos nessa manhã, te louvamos, porque tu és bom, maravilhoso, tremendo, Deus soberano. Pai, aqui está diante de ti a tua filha, Senhor, eu te peço que em nome de Jesus, tu abençoa a tua filhinha, fala através dela, Pai, queremos ouvir a tua voz, que o teu Espírito Santo tenha liberdade de agir através da tua filha, usa ela com unção, com poder, com autoridade, no teu nome, em nome de Jesus, amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos uma palavra, porque hoje estamos incumbidos de ser o que esse versículo aqui está dizendo. Erguer a voz a favor dos que não podem se defender. E quando se fala de perseguição, de igreja perseguida, é um assunto que poucos querem falar e menos ainda querem ouvir. Porque perseguição não é assunto bom, não é gostoso. Mas é a realidade da igreja. De grande parte da igreja é a realidade, como já foi falado aqui, são mais de 100 milhões de cristãos no mundo atualmente que sofrem perseguição. E apenas a cada 2.000 cristãos brasileiros, um só conhece a história da igreja perseguida. A cada grupo de 2.000, um cristão. Para os irmãos perceber que a história da igreja perseguida ainda é uma história que poucos conhecem. Eu gostaria de ler com os irmãos a palavra de Deus em Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 16. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste o meu favor, o vosso cuidado. Renovaste o meu favor, o vosso cuidado, o qual também já tinha antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber,
senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Aqui, irmãos, são as palavras de Paulo, terminando a sua carta. A carta aos Filipenses é uma carta muito linda, é uma carta de gratidão, é uma carta de um prisioneiro. O apóstolo Paulo estava preso, precisando de ajuda. Ele, como prisioneiro, ele escreve essa carta aos Filipenses, dizendo o quanto ele amava aquela igreja, pelo grande interesse que aquela igreja tinha para com ele. Lá no capítulo de Atos, me parece que é o capítulo 16, nós encontramos o apóstolo Paulo chegando em Filipos pela primeira vez, pregando o evangelho naquela cidade, ganhando almas para o Senhor, sendo açoitado naquela cidade porque curou uma moça, esteve preso, foi açoitado, mas aquela igreja cresceu e aquela igreja ficou firme no Senhor, e aquela igreja, como disse o apóstolo Paulo, ela sempre esteve cuidando do apóstolo Paulo, aonde ele estivesse, ela estava pronta a mandar uma oferta. Mas o que nos chama a atenção, irmãos, é que não era uma igreja que estava vivendo as mil maravilhas, era uma igreja que também estava passando por tribulação. Quando os irmãos lerem as cartas, e sempre encontrar tribulação, provação, imagine, irmãos, que são parecidas com essas que os irmãos contaram. Não são as nossas momentâneas tribulações no país livre que vivemos. São tribulações que custam vida, custam perca de família, perca de emprego. São tribulações assim. E as cartas de Paulo estão sempre recheadas de dizer: estamos passando por tribulações e precisamos sempre de alguém que nos ajude. E a igreja de Filipos, ela foi mestra nessa área, de ajudar aqueles que estão sofrendo. O interessante, irmãos, que hoje é o domingo da igreja perseguida. E a igreja perseguida, ela é marcada, a perseguição à igreja, ela é marcada logo após a descida do Espírito Santo. Poucos dias depois, os apóstolos já estavam presos porque estavam fazendo a obra do Senhor. Nós vamos encontrar em Atos, no capítulo 2, aquele coxo sendo curado na Porta Formosa. E já no capítulo 4, Pedro e João, perante as autoridades do Sinédrio, presos para explicarem o que tinha acontecido. Então, a igreja perseguida, o marco da igreja perseguida, exatamente o capítulo 4 de Atos, ali iniciou a igreja perseguida. Ali iniciou. Porque, irmãos, o que Jesus mais falou foi o que aconteceria com a sua igreja. Ele preparou os discípulos. Ele disse para os discípulos que adversidade viriam.
Hoje de manhã nós estávamos estudando na escola dominical, quando Jesus estava avisando os discípulos que a adversidade viriam, que pregar o evangelho não ia ser fácil, que viver o evangelho, viver Jesus Cristo não ia ser fácil. Nós estávamos estudando hoje na escola dominical, quando os discípulos um pouco distraídos, já estavam preocupados em saber qual seria o maior entre eles. E Jesus mostrou para eles que no meio deles não ia ser assim. Aquele que quisesse ser o maior teria que se considerar como menor, não ia ter no meio dos filhos de Deus a questão que eu sou maior. Porque, irmãos, quando a gente se considera o maior, a gente não serve para servir. E a igreja de Jesus Cristo, a igreja que Jesus veio plantar, foi uma igreja que sirva para servir. Porque quando nós estamos servindo a causa do Mestre, aí sim as marcas de Cristo estão na nossa vida. A igreja dos Filipenses, a igreja de Filipos é aqui um exemplo, porque ela estava disposta a servir, a estender a mão, a ir sempre mais além do que até podia. Nós estamos vivendo uns dias difíceis, irmãos. A igreja de Jesus Cristo dos nossos dias, ela está perdendo esse sentido de serviço, de servir, de se doar, de se entregar pela causa de Jesus Cristo. É difícil hoje encontrar candidatos, pessoas que se candidatem ao serviço do rei. É difícil, irmãos. Onde estão os pastores que se levantarão daqui a uns anos? Porque estamos, irmãos, sendo cegados. Eu li no livro sobre um pastor que ele ficou preso 20 anos na China comunista, um pastor, por causa do evangelho. E ele passou 20 anos preso e depois ele conversando até com um irmão de Portas Abertas, ele falava assim, que o inimigo tem duas armas poderosas que ele usa contra a igreja. A segunda maior arma que o inimigo usa contra a igreja é a perseguição. Essa arma é tremenda que o inimigo usa, porque na perseguição só ficam os verdadeiros. Só ficam os verdadeiros. Na igreja perseguida vai ser difícil você encontrar o joio no meio do trigo. Porque só fica aqueles que estão dispostos realmente a morrer, a doar-se, a entregar tudo por causa do evangelho. E eu lendo, e eu fiquei curiosa, se a segunda arma é a perseguição, e qual será a primeira? Aí ele comenta, a primeira arma é o secularismo. O secularismo é a arma mais poderosa que o inimigo usa contra a igreja. Uma igreja secularizada é uma igreja indiferente para com o reino de Deus. É uma igreja que está mais interessada em receber do que servir a Deus. É uma igreja que está mais interessada. O quanto eu posso receber aqui na terra? Quanto Deus vai me dar aqui na terra? Não é à toa que os templos estão cheios, estão lotados de pessoas querendo receber, querendo ficar ricos. Mas cadê os cristãos que estão interessados em caminhar para o céu? Isso não chama secularismo, irmãos. Isso chama indiferença para com o reino de Deus, para com a causa de Jesus Cristo. Isso, irmãos, é a arma mais poderosa que o inimigo está usando. Nossos jovens hoje vão para a escola, vão para a faculdade e saem de lá incrédulos. Saem de lá descrentes. Porque nós temos uma sociedade incrédula neste país.
Por outro lado, nós temos uma igreja que, de certo sentido, está envergonhando a palavra de Deus nesse país. Isso, irmãos, chama secularismo. Mas o Senhor, irmãos, Ele quer ainda levantar uma igreja poderosa. Ele ainda quer levantar uma igreja com as marcas de Cristo. Uma igreja que não se envergonha, irmãos, de sofrer por amor a Jesus. Ele ainda, irmãos, quer levantar. Ainda quer mexer conosco, irmãos. Ele quer fazer com que nós não vivamos esse secularismo. Ele quer que o nosso tempo seja mais voltado para o reino do que para nossas coisas. De que vivem nossos jovens hoje, irmãos? De Facebook, de distração. Nossos jovens de hoje não sabem, irmãos, o que é oração, o que é clamar a Deus, o que é buscar a Deus. Irmãos, também ouvi um servo de Deus falando, lendo, irmãos, que perseguição é uma nuvem que se desloca. Hoje ela está aqui, amanhã ela está acolá. Esse país número 1 aqui. Há 70 anos atrás ele não sabia o que era perseguição. A Coreia, irmãos, ela tinha a mesma proporção de crente que existe no Brasil. 20% da população da Coreia, antes da guerra, era de cristãos. Coreia viveu um avivamento. Mas hoje ele é o número 1. Está há mais de 12 anos aqui, número 1 da lista de perseguição. Todos os templos da Coreia, a Coreia foi dividida, porque a Coreia que eu me referi, a Coreia inteira. Porque aconteceu a guerra e a Coreia foi dividida em Coreia do Norte e Coreia do Sul. A Coreia do Norte ficou a Coreia comunista, a Coreia do Sul ficou uma democracia. E a Coreia do Norte tem amargado esses anos de perseguição cerrada. Todos os seus templos foram destruídos, todos os seus pastores foram mortos, todas as suas Bíblias foram destruídas. O pior lugar do mundo para ser cristão é aqui nesse número 1, na Coreia. Por isso que, irmãos, eu trago. Despertemos, irmãos. Porque perseguição é uma nuvem que se desloca. Hoje nós podemos ter essa liberdade. Estamos usando muito bem a liberdade que nós temos. Muito mal, irmãos. Vamos usar essa liberdade para orar, para buscar Deus, para nos dedicarmos no serviço do Senhor. Estamos distraídos, irmãos. Tudo tem o primeiro lugar na nossa vida. Mas o reino de Deus é aquele que tem que ocupar o primeiro lugar. Porque nós sabemos, irmãos, para onde essa nuvem vai se deslocar. Estava lendo essa revista que chegou agora. E ela já anuncia alguns países da América Latina que já estão passando dificuldades com a perseguição. Porque quando a gente fala de perseguição, a gente só lembra do Oriente Médio, que é realmente o lado terrível da perseguição. América Latina é um país é um lugar onde diz que há um avivamento. Mas nós temos na América Latina 2 países que estão na lista da perseguição, que é Cuba e Colômbia. E México também, 3 países. Mas está entrando mais 2 ou 3 que já estão com seus governos oprimindo os cristãos. Os seus governos já estão começando a oprimir. E parece que a perseguição está longe e ela está perto de nós. Então, irmãos queridos, é hora de despertarmos. É hora de lutarmos pelo futuro da igreja, irmãos.
É hora de pensar o que vai ser dos nossos filhos. Que igreja que nós vamos deixar para eles. É hora, irmãos, de voltar para os joelhos. Tudo está bem. É fácil para o joelho quando você não tem comida, quando você está doente. Mas vamos ficar de joelho pela igreja do Senhor, irmãos. Vamos pedir a Jesus que nos dê essa graça, que esse secularismo que está aí, mamando a igreja brasileira, ele não venha atingir nossos corações, irmãos. Que nós não vamos ser enganados pelas dádivas, mas que nós estejamos buscando, irmãos, a graça. Voltar para a palavra, voltar para a oração, voltar para o zelo. Senhor, o que é que eu posso fazer pelo teu reino? Para mim é difícil estar aqui, irmãos. Mas o Senhor me incumbiu e eu não posso fugir. É difícil, irmãos, se levantar. É difícil, é mais fácil ficar sentado. Mas o Senhor nos chamou, irmãos. E o Senhor quer chamar o seu povo, quer despertar, quer envolver a sua igreja, começando por mim e começando por nós aqui, irmãos. Olhemos para os perseguidos. Cuidemos deles. É o nosso objetivo da palavra de hoje. Que a palavra que eu estou falando, irmãos, não seja esquecida. Os perseguidos, eles precisam de ajuda. Eles precisam de ajuda dos perseguidos, mas eles precisam de mais ajuda de quem mais pode ajudar. São os que não estão sofrendo uma perseguição igual a deles. Às vezes, irmãos, nós gastamos com coisas. E às vezes nós não se importamos com o que está acontecendo com nossos irmãos. Esses dias eu estava comentando, meu filho estava comentando que na igreja dele, uma menina fez uma festa de debutante, os pais da menina, que era igualzinho uma festa de casamento, das mais caras que você pode imaginar. É isso, irmão, é a maneira que nós usamos a liberdade que nós temos em Cristo Jesus. É a maneira que nós usamos os dons, os talentos, o dinheiro que Jesus tem nos dado. E se a gente for olhar assim, nossa viagem tem que estar em primeiro lugar. Nossa roupa nova tem que estar em primeiro lugar. E a causa do mestre vai ficando por último. O irmão Davi Botelho, ele disse que o primeiro supérfluo a ser cortado na nossa despesa, quando a situação aperta, é a oferta missionária. E ela é tão necessária, irmãos. Que Deus abençoe vossos corações, irmãos. Que Deus abençoe o meu coração. Deus nos chamou, irmãos, não só para servir, para amá-lo, mas chamou a sofrer com ele. Se você se associar na causa dos perseguidos, você passa a sofrer com eles, irmãos. Por isso que o apóstolo Paulo disse aqui, no versículo 14, todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. É isso que o Senhor quer hoje, irmãos. Que nós nos associemos à tribulação dos nossos irmãos. Já falado, irmãos, aqui, que isso é só uma gota d'água no oceano de necessidade e de tribulação que nossos irmãos vivem. Tudo que nós possamos dizer é o mínimo do mínimo do que eles estão passando. Imagine só, irmãos, você ter suas filhas raptadas por um grupo daquele. E foi isso que nossos irmãos da Nigéria têm vivido ultimamente. Tendo suas filhas raptadas por terroristas. Suas filhas servas de Deus, aquelas meninas lindas que cantavam na igreja. Que agora estão na mão desses homens, irmãos. Isso não dói no nosso coração.
irmãos. E nós nos queremos ser indiferentes. O lema de hoje é seja feliz. O lema do cristianismo de hoje é seja feliz. E não se importe com quem sofre. Mas o Senhor nos chamou a sofrer também, irmãos. O Senhor nos chamou a sentir a dor daquelas mães que tiveram as suas filhas sequestradas, que as suas filhas estão servindo de escravas sexuais para aqueles homens. Eu não sei se os irmãos viram uma reportagem que algumas daquelas meninas foram recapturadas e todas estavam grávidas. Praticamente todas estavam grávidas. Isso é a realidade de servos de Deus, irmãos, que precisam de oração diária, que precisam de ajuda financeira. O trabalho do Portas Abertas é captar ajuda financeira de onde não tem perseguição para mandar para esses irmãos. O que eu estou dizendo hoje aqui, irmão, pode esquecer. Mas uma maneira de os irmãos nunca se esquecer. Receba notícia todo mês, irmãos. Todo mês, receba notícia. Através dessa revista aqui. Todo mês ela te traz notícia da igreja do Senhor. Todo mês ela te traz motivos de você orar. O apóstolo Paulo estava preso. Mas a igreja de Filipos mandou um servo até lá para visitá-lo. E ele ficou muito feliz quando recebeu aquela visita. Mandou Epafrodito. Mas não foi de mãos vazias. Além dele ir visitar, ainda levou o suficiente, o suprimento de necessidades. E esse, irmãos, é o trabalho do Portas Abertas. Um trabalho lindo, um trabalho que eu aprendi a amar. Um trabalho que eu sou apaixonada, irmãos. Eu ainda não pisei nesses lugares. Mas se Deus abrir as portas, eu pisarei. Porque eu sou apaixonada por esse trabalho. Que começou com um jovem de 27 anos. Que hoje está com 87 anos. Um jovem louco, parecia ser louco. Mas preocupado com a igreja de Jesus Cristo. E hoje esse trabalho tem 60 anos. E por causa da decisão daquele jovem, o irmão André, hoje eu estou aqui, parecendo uma louca, irmãos, para tentar mexer com os irmãos, tentar sacudir, a se importar com a causa de Cristo, com a igreja sofredora, com a igreja que sofre, com a igreja que sangra. Na minha igreja, irmão, tinha um pastor de 90 anos. E quando eu comecei a falar de perseguição naquela igreja, aquele pastor olhou para mim e disse: irmã, é verdade que tem perseguição? A perseguição não foi lá no dia dos apóstolos? Eu falei: não, meu querido pastor. Tem grande perseguição hoje em dia na igreja. Os 2000 anos da história da igreja foram 2000 anos de perseguição. Perseguição não é novidade, porque foi o que mais Jesus falou. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que Deus nos ajude. Que Deus nos desperte, em nome de Jesus. Eu agradeço essa oportunidade, irmãos. Amém. Irmãos, talvez alguns de vocês tenham tido essa reação hoje, mas não é o pastor Paulo Romero que vai pregar? E Deus falou conosco. Deus falou conosco. Deus falou comigo aqui hoje. E Deus falou conosco. Eu estou muito grato com aquilo que Deus fez aqui hoje. A igreja precisa abrir oportunidade. Não pode ser show de um homem só. Não pode ser show de uma mulher só. A igreja não é isso. A igreja é um corpo. Então, graças a Deus, que Deus tem levantado a nossa irmã, como tem levantado muitos outros, para serem usados por Deus. Nós estamos caminhando para o final do culto. Nós já oramos pela igreja perseguida. Eu toda semana eu oro pela igreja nos países muçulmanos. Toda semana.
para Jesus salvar as pessoas dos países muçulmanos. E quando o Raul, que foi o primeiro que subiu aqui hoje, e ele se ajoelhou ali como se fosse um muçulmano, mas orando ao Deus da Bíblia, então eu me lembrei de uma passagem em 2 Reis, capítulo 5, lá pelo versículo 18 e 19, quando Naamã falou com Eliseu: eu vou voltar para a minha terra, e eu vou ter que entrar no templo de Rinom, porque o rei, ele vai lá e ele se apoia em mim, e eu vou ter que me curvar, porque o rei se curva para orar, eu vou ter que me curvar junto com ele. Então, que o Deus da Bíblia, né, que o teu Deus não cobre isso de mim, né? Aí Eliseu diz para ele: vai em paz, vai em paz, né? Vai em paz. Então eu me lembrei disso, que os cristãos às vezes têm que ir na mesquita, vão lá na mesquita. Como os discípulos iam no templo em Jerusalém, em Atos, porque eles não tinham lugar para se reunir, iam no templo, e era também uma forma de evangelizar, né? Mas faziam para com o Senhor, né? Então eu acho que foi muito importante. Se eu pudesse, eu reforçaria mais ainda a palavra que a irmã deu aqui hoje, né? E um grande perigo que Deus colocou no meu coração, o grande perigo, o grande problema não está lá, não está lá, não está na igreja perseguida. A igreja perseguida, apesar do sofrimento, uma igreja sangrando, para usar a expressão da irmã, sofrendo, mas ela ainda está melhor do que nós. O grande problema está do lado de cá, não é do lado de lá. E o que a irmã falou é verdade. Hoje nós somos uma geração que não ora mais. Nós não oramos mais. Nós oramos muito pouco. Se você discordar, vem falar para mim depois. Como é que é a sua vida de oração? Eu quero saber, né? Se você achar que eu estou falando, não estou falando a verdade, vem me falar depois. Nós precisamos orar mais. Investir na oração. Investir na oração. Então, eu não vou continuar mais, porque já chegou a hora de terminar o culto, mas eu quero chamar o pastor Osmar, né, para orar por nós. Aqui tem um pedido de oração da Josi, a esposa eu sempre mando saudação para a Josi, lá no programa de rádio. A Josi, Batista, a Josi, o Guilherme, a Isabela, uma família de Ferraz de Vasconcelos. A Josi foi internada com dengue, saiu, mas passou mal, por outros problemas de saúde, foi internada de novo. Então, orar pela Josi. Eu sei que tem outros irmãos aí que precisam de oração. Tem uma família muito querida que está conosco aqui hoje, que é o pastor Paulo Cirelli e a sua esposa Suzete. Seu filho Fernando é membro aqui da nossa igreja. O Paulo também precisa das nossas orações, ele está sentado lá atrás. Das nossas orações também na área da saúde. Pastor Paulo Cirelli. E eu acho que não tem nenhum outro motivo. Tem outros irmãos que precisam. E sim, também domingo passado, né? Estiveram aqui 2 jovens precisando de ajuda, moradores de rua, e pela graça de Deus, esses 2 jovens encaminhados aqui por nós, o Gilson teve um papel muito importante, o pastor Altamir também cuidaram disso, acho que o pastor Geraldo também se envolveu, e esses jovens passaram por uma triagem e já estão numa casa de recuperação, e a igreja assumiu esse compromisso financeiro para cuidar desses 2 jovens, né? Graças a Deus que lá em Atibaia teve um jovem também que foi internado, ficou todo o tempo necessário, saiu e agora está congregando lá na nossa igreja em Atibaia, né? Coisas maiores veremos, mas vamos orar, gente. Sem oração não dá certo. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Se quem precisa de oração, se possível, escreve, porque assim durante a semana eu vou orando também e vou apresentando. Quando eu oro aqui, eu não cito nomes que a gente acaba esquecendo,
Então a gente ora de uma forma geral. Mas com o nome, eu levo e oro. Tá bom assim, irmãos? Eu queria deixar um versículo. Eu não sei se acontece com vocês. Às vezes eu fico com um versículo a semana toda. Acontece assim? E esse versículo que eu vou ler, eu acho que eu li a semana retrasada, mas não sai do meu coração. Então eu vou ler novamente. Interessante quando você lê novamente um versículo, Deus fala com a gente também. Às vezes ressalta uma parte, quando você lê é outra parte, porque as coisas vão mudando, mas Deus sabe a nossa necessidade. Está em Isaías 57:15, diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo, mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Eu acho tremendo isso. E hoje foi o tema, foi sobre a igreja perseguida. Com certeza, Deus está lá. Ele habita num lugar inacessível, mas habita também com o contrito. Nenhum homem consegue chegar a Deus, mas Deus veio buscar o homem aqui. Jesus veio buscar e salvar o perdido. Que Deus maravilhoso, né? Ele veio e compartilhou do nosso sofrimento. Esse é o Deus que nós servimos. E nesta manhã, Deus está presente. E Deus entende o árabe, entende o chinês, entende o coreano, entende o português. Mas a linguagem que Deus quer é um coração humilde voltado para Ele. Nós somos muito pequenos, viu, irmãos? Mas o nosso Deus é grande. Então nós vamos levantar as nossas vozes, os nossos pedidos. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê um novo ânimo. Tem hora que a gente passa dificuldade, né, irmãos? A gente passa num caminho estreito. Mas Deus está conosco. E por Ele seremos mais do que vitoriosos, em nome de Jesus Cristo. Então vamos orar, irmãos. Jesus maravilhoso, Tu és perfeito, Tu és o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, mas que nós lemos aqui, também Tu habitas com o abatido, aquele que está fraquejado, aquele, Senhor, que não vê saída, aquele sem esperança. Senhor, contempla-nos nesta manhã. Tu sabes aqueles que estão enfermos, aqueles que estão desempregados, aqueles que estão tristes, aqueles que estão sem esperança. Senhor, renova, Senhor, aquela brisa que vem do alto. Senhor, sopra em nós, Senhor, um novo ânimo. Louvado e bendito seja Teu nome. E tudo que foi falado nesta manhã, Tu conheces cada habitante da Coreia do Norte, da Síria, todos os países perseguidos, e o Teu Espírito está lá. Muitas vezes não podemos entrar, mas Teu Espírito está. Move os nossos corações, que possamos dobrar os nossos joelhos diante de Ti. Tu és o Deus Todo-Poderoso, onipotente, que ouve as nossas orações pela Tua misericórdia. Contempla, Senhor, move as águas em nome de Jesus e nos abençoe em nome de Jesus Cristo. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos nós. Amém e amém. Glória a Deus.